Fala aí, aqui é o Eduardo do Responde Aí e hoje vamos resolver um exercício sobre força-peso e força normal, ok? Bom, o enunciado é o seguinte, a gente tem um caixote aqui sendo puxado por uma força F, só que essa força F, ela tá a uma inclinação de 25 graus aqui com a horizontal, beleza? O que a gente quer é o seguinte, na letra A, a gente quer o módulo da aceleração do bloco. Na letra B, a gente vai considerar que o módulo de F é aumentado lentamente. Qual é o seu valor imediatamente antes do bloco perder contato com o piso? E já na letra C, a gente quer o módulo da aceleração do bloco na situação do item B, ok? Então vamos começar com a nossa letra A. Bom, primeiro de tudo, a gente tem o nosso bloco, vamos fazer o diagrama do corpo livre e aplicar a segunda lei de Newton para achar a aceleração, beleza? Quais são as forças sobre o bloco? Bom, a gente tem uma força peso aqui para baixo, ok? A gente tem uma força normal para cima. E além disso, a gente pode facilitar a nossa vida já decompondo essa força F aqui em x e em y, beleza? Então a gente tem, usando o ângulo θ, a gente tem que a componente horizontal vai ser F cosseno de θ e a componente vertical vai ser F seno de θ, ok? Para achar a aceleração desse corpo, a gente tem que aplicar a segunda lei de Newton tanto na horizontal quanto na vertical e achar a aceleração nesses dois sentidos, beleza? Vamos começar com a aceleração na horizontal, ok? Aplicando a segunda lei de Newton na horizontal. A força resultante na horizontal vai ser apenas a nossa F cosseno, beleza? Então a gente tem que F cosseno de θ vai ser igual a massa vezes a aceleração em x, ok? Então, substituindo os nossos valores que a gente tem no enunciado, que são esses daqui, a gente tem que a força é 12 Newton e o ângulo θ ele é 25 graus. Ok? E a massa é 5 kg, não podemos esquecer. Então a gente chega aqui, a nossa aceleração em x, ela vai ser aproximadamente 2,17 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Mas não terminamos, certo? A gente tem que aplicar agora a segunda lei de Newton na vertical. Mas pensa comigo, será que esse cara qual vai ser a força resultante atuando sobre esse bloco? Bom, se a gente não tivesse uma força F, tampando aqui a força F, essa força peso e normal elas estariam em equilíbrio, certo? À medida que a força F entra, essa força normal ela diminui para manter o equilíbrio, ou seja, o somatório dessas duas forças tem que ser igual à força peso. Só que se essa força F ela for muito grande, essa força vai diminuindo até chegar a zero. Ou seja, quando essa força chega a zero, essa força for maior do que a força peso, esse bloco ele vai levantar, ele vai ter uma aceleração. Mas antes disso, ele vai estar em equilíbrio, ou seja, apenas se essa força aqui na vertical for maior do que a força peso, que essa força vai conseguir levantar esse bloco e ele vai ter uma aceleração y. Então a gente vai checar justamente essa condição, ok? Apenas se a Fy, ou seja, a componente vertical de F, for maior do que a força peso, que a gente vai ter uma aceleração na vertical. Então vamos calcular justamente a componente vertical. A gente tem que Fy, ela vai ser dada por F seno de θ, F seno de θ. Então a gente tem 12 Newton vezes seno de 25 graus, certo? E a gente chega no resultado de 5,07 Newton. Enquanto a força-peso, ela vai ser dada por mg. Então, vai ser massa 5 vezes gravidade 9,8. A gente chega num valor de 49 Newton. Então, a gente pode ver que o valor da força-peso ele é bem maior do que o valor da força Fy, certo? Então, na verdade, esse bloco ele vai estar em equilíbrio e a aceleração na vertical ela é igual a zero, beleza? Ou seja, a aceleração total do nosso bloco, nosso A, ele vai ser igual apenas ao AX, ok? Então, a aceleração do nosso bloco vai ser 2 metros por segundo ao quadrado, 2,17 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa letra A, beleza? Vamos partir agora para a nossa letra B. O que a gente quer na nossa letra B? Bom, na nossa letra B, a gente vai querer achar um módulo de F antes do bloco perder o contato. Ou seja, agora o nosso bloco, o módulo da força F ela vai aumentando até que o bloco chegue no limite de perder o contato com o chão. E a gente quer saber justamente quem é esse módulo da força F.
Então pensa comigo. Lembra que eu falei que conforme essa força vai subindo, essa normal vai diminuindo para manter o equilíbrio do bloco? Então, na situação limite, essa componente vertical da força F, ela vai ser igual à força peso, ou seja, a gente não vai ter nenhuma força normal. Beleza? Essa força normal, ela vai ser zero na iminência do bloco perder o contato com o chão. Esse bloco está quase levantando, então não vai ter força normal. Então, para a gente descobrir o módulo da força F, basta aplicar a segunda lei de Newton na vertical. Então a gente tem que o somatório de forças vai ser F seno de θ menos força-peso. Isso vai ser igual a zero, porque o bloco está em equilíbrio, beleza? Substituindo os valores, a gente tem que F seno de 25 graus vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade, ok? Então a gente chega que o módulo de F ele é igual a 115,94 Newton. Beleza? Vamos partir agora para a nossa letra C. Qual é a nossa letra C? Nossa letra C vai ser achar a nova aceleração do bloco nessa nova condição, com a força F maior, certo? Com a força F igual a 115,94 Newton. Então a gente tem de novo o nosso diagrama de forças, ok? Agora a gente não tem mais a força normal, porque ela está na iminência de perder o contato com o solo. E pensa comigo, se esse bloco ainda está em equilíbrio na vertical, a única aceleração dele vai ser na horizontal, ok? Então basta a gente aplicar a segunda lei de Newton para o eixo x, ok? Então a gente vai ter que F cosseno de θ vai ser igual a massa vezes a aceleração em x, a nova aceleração em x. A gente tem que a aceleração em x vai ser igual a força vezes cosseno, força é 12 Newton, cosseno de 25 graus, sobre a massa de 5 kg, beleza? A gente vai chegar num valor de 21,02 metros por segundo ao quadrado. E essa vai ser a nova aceleração do bloco quando a força valer 115,94 Newton, beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!